Olá, pessoal! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Umbanda no Peito, com o Pai Anderson de Ogum. E vamos embora para mais uma live. Hoje, nosso convidado é lá da terra do Tio Sam, lá do outro lado do mundo, diretamente do Japão. E vamos ver o pessoal que está chegando. Enquanto isso, o Pai aqui vai pedir para você se inscreva no canal, compartilha essa live nas suas redes sociais, chama sua mãe, chama sua avó, sua tia, o cachorro, o periquito, o papagaio, chama todo mundo que hoje a live é internacional. E também vou pedir para você descer o dedo aí no like para ajudar o canal a se destacar também aí, ó. Ative o sininho de notificações para que quando a gente for fazer mais lives, subir vídeo, o YouTube possa te notificar, beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver quem que está chegando. O computador não está colaborando, mas vamos lá. Vamos lá, Zé, venha desde as 7 horas da madrugada de ontem, já esperando aqui essa live. Boa noite, Eliseve. Carolina, mãe Ganesha por aqui também. E quem mais está aqui? Cátia Ferro, fala minha mãe, sua benção. É isso aí. E Lux Oculta tá aqui também. Grande Ariniel. E ó, compartilha essa live, já chama a galera aí, compartilha nas redes sociais aí, no WhatsApp, no Facebook. Vamos chamar a galera aí, porque é internacional hoje essa live. 3 minutos já se passaram. O pessoal tá dando like aí, tá se inscrevendo. Ulisses, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Bom, sem mais demora, vamos chamar aí nosso convidado. Vem para cá, Robson Belli. Boa noite, bom dia, bom dia. Ohayou Seja gozaimasu, bem-vindo. pessoal. Como vocês estão? Bem, tudo bem, tudo bem. Como que você está, meu querido? Tudo bem, tudo ótimo. Tá bom, hoje aí Estamos o nosso aqui a convidado... 4 graus hoje. 4 graus? Nossa, hoje aqui eu não sei nem quanto, porque hoje aqui tá calor pra cacete, cara. Tá abafado aqui. Só tá no bafo do caramunhão. E vamos falar hoje aí, né, que eu tô interessado em saber como que é a magia aí do outro lado do mundo, né? Aí na magia asiática, vamos dizer assim. E eu assisti um pedacinho de uma live que você fez aí no outro canal. Antes de eu pedir para você se apresentar, eu vou querer saber também da história que você contou, que há anos atrás você era evangélico e jogou a Bíblia fora e começou a fazer magia, algo assim. Eu queria que você conta aqui pra gente, hein? Se apresenta pra gente, meu amigo. Seja bem-vindo no canal Umbanda no Peito. Muito obrigado, pai. Bom, pessoal, estou no Japão há 10 anos. Vivo aqui já há bastante tempo. Estou, de certa forma, acostumado com a cultura. E, como praticante de magia, nós temos que estudar tudo à nossa volta. E o conceito de magia, para mim, é magia... Religião é a magia sancionada pelo Estado. No Japão, isso é mais válido que em qualquer outro lugar, porque magia e religião, no Japão, não tem separação. O shintoísmo é uma religião que pratica magia ativamente. Então, isso para nós que vivemos no Japão é algo do dia a dia. A magia está em todo lugar, amuletos, proteções, portais, deuses, espíritos. Isso é algo do dia a dia. Não é algo que está diferente como no Ocidente. No Ocidente, nós temos uma separação muito grande entre religião e magia. Aqui, não. Então, com isso, nós vemos o quê? O japonês, ele acredita em magia? Sim. Eles têm a própria magia deles, mas eles não deixam de praticar outros tipos de magia. Muito legal, cara. Esse é um livro de Goécia.
em japonês. A chave maior de Salomão em japonês. Ela é toda ilustrada. Cara, que bacana, cara. Você já consegue ler todas essas letrinhas aí? Tem que ler, né? Tem que ler. Então, a magia ocidental também está presente na Ásia, mas eles têm a magia deles também. Aqui é chamado Onmyodo. Ou seja, o caminho do Yin e Yang. O caminho do equilíbrio entre as forças dinâmicas da natureza, né? E eles utilizam-se muito de feitiços como isso. São papéis. Cara, eu vou até aumentar. Espera aí, só um minutinho. Mostra aí, fazendo um favor novamente, que eu vou até aumentar aqui em tela inteira. Pode continuar a explicação. Esses são feitiços japoneses. Você vai encontrar num tamanho menorzinho também. Esse é um de carteira, por exemplo, para dinheiro. Que bacana, cara. Aí nós vamos ter amuletos, como essa nota de dinheiro decorativa, com a mas essa, de atrair. Essa nota é apenas decorativa. Sim. Ela é apenas decorativa. Só que é muito bonita essa nota aí, cara. Ela é consagrada num santuário japonês para atrair sorte nas finanças para o seu portador. Cara, que bonita a nota, cara. Eles têm amuletos em metal. Que da hora, meu irmão. Eu não desci para o carro, eu tenho alguns amuletos no carro, que também são frequentes, mas quem conhece japonês, descendentes de japoneses, vai ver umas bolsinhas vermelhas, amarelas, azuis, penduradas dentro dos carros de descendentes japoneses. Aquilo também é magia, tá? Não é enfeite? Cara, tem uma mulher japonesa aqui na minha cidade que no carro dela, ela tem aquele Corsa, né, Corsa, deve ser Corsa sedã, não sei diferenciar muito. Cheio de uns pacotinhos pendurados assim dentro do carro. Exato. Vermelho, esses cara. pacotinhos Pacotinho amarrado com uma linha tipo aqui, ó. Que interessante, cara. Eles dobram bem pequenininho, colocam dentro daquele saquinho. Essa aqui é a forma que eles normalmente passam uma cola de maisena e pá, cola num lugar. Cara, isso daí seria como se fosse um patuá, então, esses pacotinhos? Um patuá. Que interessante, cara. Ainda sempre, quando eu vejo ela pra rua, eu falo, nossa, o carro da mulher é cheio de esbalangandã lá dentro, cara. Eu não sabia, tá vendo? A gente é ignorante, não conhece a magia asiática, cara. Então, a magia asiática, ela tá praticamente toda parte do Japão, da Ásia, você vai encontrar. É comum na China, é comum no Japão. Vide, os chineses são ateus, mas acreditam no poder da magia. O Ariniel já está perguntando aqui, ó, fala um pouco da egrégora japonesa, por favor. Nosso amigo aqui já está... japonesa, por favor. Bom, o que dizer? Eu gostaria de entender melhor a pergunta dele. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos deuses, né, japoneses. Isso é importante. O Japão, ele tem uma teologia própria, onde eles acreditam que o Japão, e não o mundo todo, foi criado por uma deusa chamada Amaterasu. Amaterasu, a deusa do sol. Perfeito. Diferentemente dos outros países, que os deuses solares são homens, a deusa, o sol, para o Japão, é uma mulher. E
Todos os seus filhos são a corte dos deuses japoneses. Eles não excluem outras deuses de outras nações, mas eles falam dos deuses da terra deles. Perfeito. Tipo, eles têm respeito pelos deuses de outros lugares, eles falam que existem, mas esses são os deuses que criaram essa terra, né? E são os nossos protetores e destruidores. Então, quando se fala de Japão, a gente está falando principalmente dessa linhagem de Deus que nasceu e partiu, né, dessas lendas, que são uma mitologia um pouco diferente do que a gente conhece, né? Normalmente a gente está acostumado com mitologias que falam desde o início do mundo, certo, enquanto que o Japão, não. Eles não estão preocupados com o início do mundo, eles estão preocupados com o início do Japão. O culto ancestral, o culto aos ancestrais no Japão é muito forte, muito forte. Seres humanos se tornam deuses. O shintoísmo, ele é uma religião animista. Olá, Gilberto. Boa noite para ti. Então, eles têm muito, muito mesmo dessa questão animista, com os deuses sendo deuses da natureza, deus do rio, deus da floresta, e não são coisas lá longe. Não é o deus de todas as florestas, mas sim o deus de determinado vale, de determinada floresta, de determinado rio. Então, os espíritos estão em tudo para o japonês. E nós estamos sempre, então, em contato com eles. Então, quando você vai a um templo, tem os deuses guardiões daquele local, tem os deuses que são adorados lá, tem o deus da pedra, o deus da água, o deus do fogo, e todos ali presentes. Então, a egrégora japonesa, ela é muito ligada à natureza, é muito ligada ao local. perfeito. Não tem como dizer algo diferente disso. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa. Buda, que eu vejo sempre o pessoal em filmes, cultuando Budas, enfim, etc. A ligação do Japão com o Buda é muito grande, enorme, cara. Como é que usa para magia, não usa? Como que funciona para a gente entender aqui, cara? O budismo é forte no Japão também. Forte. Forte. O budismo japonês é budismo zen. Não é um budismo mágico, propriamente dito. Uhum. O budismo tibetano ele é mais inclinado a esse esoterismo ocidental. O budismo zen japonês, ele é muito voltado à alquimia interior, à transcendência do ser. Então, um pouco diferente. Tem o budismo? Tem. Só que não é tanto para magia. É mais uma questão realmente mental, de autoanálise, de transcendência. Essa alquimia interior. Ó, eu vi uma pergunta aqui. Aí no Japão tem preconceito com alguma religião, prática mágica? Não. Nós não somos um país cristão. Todas as práticas... Na verdade, o cristianismo sofre preconceito aqui. Diferentemente de outros lugares do mundo, o cristianismo aqui não é bem aceito. Cara, que interessante. Pessoal, a gente estava conversando aqui no backstage aqui do bate-papo e o Robson falou uma coisa que me deixou surpreso, cara. Que no Japão tá cheio de templos de Umbanda, cara. Eu sabia que tinha lá, mas não tinha ideia o tanto de templos de Umbanda que tinha, de quantos umbandistas que tem aí. Apesar de se tiver alguém do Japão aí assistindo o canal aí, ó, um axé para todo mundo aí. Temos muitos templos de Umbanda. Temos japoneses convertidos a Umbanda. Não sei se fala-se convertido, porque vou usar essa palavra aí.
Mas, assim, temos muitos japoneses que estão já na Umbanda. Temos, assim, uma quantidade muito grande de pessoas que também praticam a Umbanda no Japão. Peruanos, filipinos. Que legal, cara. Nós temos aqui... O pessoal muçulmano, não. O pessoal muçulmano, eles não se misturam muito. A gente vai ter a galera do Islã, que é eles e eles. Mas, fora isso, a gente tem americanos. Americano adora um tambor. Sério, cara? Adora. Cara, que da hora. Eu moro próximo de uma base militar americana, na cidade vizinha aqui, e eles adoram. Inclusive, um mestre voodoo que eu conheci, de Nova Orleans, é americano. Que da hora. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de pessoas aqui. E como é um país animista, não católico, não cristão, todo mundo é bem-vindo. Você sabendo respeitar a crença local, você pode ter a sua numa boa. Perfeito. Numa boa. Perfeito. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ellen por magia e religião atrai mais, estarem mais ligadas aí, podemos dizer que tem um pouco menos de preconceito do que aqui no Ocidente, por exemplo? Não há preconceito, essa é a grande diferença. Na cara, verdade, você que aqui tá feio. Aqui tá feio o negócio, cara. Não, é um querendo ser melhor do que o outro, um querendo destruir o outro, e tá feio o negócio. Tá feio. No Japão, não há preconceito. Que maravilha. Não há preconceito. Tá? Não há preconceito no Japão. Todo mundo que pratica magia é muito legal. Conheço um monte de gente. Tem gente da Wicca, tem gente do Shintoísmo mesmo, tem gente da magia chinesa. Você vai encontrar gente de todo tipo aqui. Pais de santo. E todo mundo aqui se reconhece como magista. E vamos aí. Porque o respeito reina, né? Isso até porque se não... Aqui a lei funciona muito. Então, se não tiver respeito, tem processo. E o processo aqui é caro. Deveria ter aqui também, cara. Que aqui, além do processo não ir para frente, demorar anos. Foda, cara. Aqui você entrou com o processo, pode crer que no mesmo mês ainda está concluído. Caramba, cara. A justiça japonesa é muito rápida nesse sentido, de garantir o direito do cidadão. Perfeito. Os cristãos não são bem-vindos no Japão porque eles mataram gente quando eles tentaram entrar no Japão. Tá explicado. E isso criou uma animosidade muito grande contra os japoneses. Os japoneses criaram uma animosidade muito grande contra os cristãos. Entendi. Então, o cristianismo, por perturbar as pessoas também de porta em porta com os testemunhos de Jeová, porque aqui é considerado perturbação. Você ir na porta da pessoa pregar a sua religião é considerado perturbação. Essa lei devia vir para cá. Essa lei devia vir para cá, cara. Principalmente então, assim, com as... Viu, Robson? Principalmente com um pessoalzinho aí de uma religião aí, que às 7 horas da manhã no domingo tá aqui batendo palma. É foda. Então, assim, há um preconceito grande, muito grande, com relação aos cristãos, de qualquer linhagem cristã. Católico, evangélico. Eles falam, é Urusai. Por quê? Porque Urusai é a palavra para irritante. Porque esse lance deles quererem converter as pessoas, no Japão é muito mal visto. O japonês acredita que cada um tem a sua fé e ninguém tem direito de tocar no que é sagrado dele. Perfeito, cara. Perfeito essa linha de raciocínio dos japoneses. Perfeito. Aqui minha tia, toda vez que me vê, quer que eu vou na igreja dela. Ela fala que eu ando com o demônio no corpo. Então, não tem isso de preconceito com relação a magistas no Japão. Há um respeito.
E há um interesse, porque eles vão querer saber o que sua magia pode fazer por eles. Interessante. Tipo assim, você tem algum amuleto para me dar sorte? Ele vai. A primeira coisa que ele vai perguntar é tipo assim: você tem algum amuleto aí? Como é que fala assim, ó, você tem um amuleto para me dar sorte em japonês? Você manja falar isso aí? Normalmente eles vão perguntar se tem omamori. Omamori é a palavra para amuleto. Aham. Né? Essas coisas assim. Se você faz omamori, ele vai perguntar se você faz. Esse tipo de coisa. Essas são as perguntas. Por quê? A magia japonesa, ela é talismânica quase. Ela é praticamente focada em amuletos. Mas nós temos aqui, por exemplo, Shikigami. Né? Shikigami são os servidores, no que nós conhecemos no Ocidente como servidores. E eles têm 72 servidores. 72. Deixa eu só perguntar aqui. Eu sei que pode ser uma viagem da minha cabeça, mas não é igual aquele esquema lá do Jack Chan, lá daquele desenho que tem aquelas pedrinhas, que tem, cada um tem um símbolo de. Um tem uns macacos, outro tem um tigre, outro tem um leão. Não, esse aí é mais relacionado à astrologia. E esse eu tenho também. Peraí, deixa eu pôr em tela aqui. Cara, bem bacana isso daí. Cara, bem bacana. No Japão, nós temos 72 espíritos que são chamados espíritos locais. Uhum. E esses são os servidores. Os magos japoneses utilizam-se disso para fazer magia. Pelo que eu tô vendo, magia quase seria um tipo de uma profissão aí no Japão, não tem nada a ver. Desculpa, não entendi direito. A magia seria quase o tipo de uma profissão aí no Japão? Por incrível que pareça, essa não é uma profissão no Japão. Quase. Não é uma profissão. Mas porque o pessoal procura muito aí. Templos, né? Uhum. E todo templo tem os seus sacerdotes. E todo sacerdote pratica magia. Entendi. Ou seja, então é tão vasto o campo, tem tanta gente fazendo, que, por exemplo, aqui você é mago quando você pratica uma tradição diferente, como a Goécia, como Wicca, como alguma outra linhagem de magia de fora. Deixa eu te perguntar, até que você falou assim, que você sai mal quando pratica alguma magia diferente. Tem alguém aí no Japão, caso você conheça, que aqui no Brasil eu estou estudando com o Clown Máximos, a propaganda da escola dele, da Aesop, a Santa La Morte, inclusive o altar dela está aqui atrás. Conhece alguém que trabalha com a Santa La Morte? Eu trabalho com voodoo e hoodoo. Interessante. E você deve ser muito procurado aí, não é não, cara? É. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, que eu fiquei curioso ver aqui. Essa pergunta que eu queria te fazer. Tem japonês vai atrás de amarração aí, cara? Conhece esse negócio de amarração? Que da hora, mano. O japonês tem umas práticas de magia. Eu vou falar da magia mais feia que eu conheço e das mais parecidas com as nossas. Certo. Por exemplo, tem uma prática de sacrifício animal, e agora vamos começar a falar de coisa pesada. Polêmica! Polêmica aqui no canal, o Painho gosta! Tá bom, só que a polêmica é um pouco mais pesada. Para quem não gosta de pet, para quem gosta de pet, tampe os ouvidos. Porque eles enterram um cachorro até o pescoço, eles xingam, ofendem esse cachorro, batem na cabeça desse cachorro até que esse cachorro morra. Caraca, velho. Depois eles arrancam a cabeça do cão, colocam numa caixa e enterram debaixo da casa.
Para qual Que finalidade? bizarro, velho. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro? Eu não teria coragem de matar meus peixes para isso, velho. O ritual é esse mesmo. Você enterra o cachorro durante a noite, faz todo esse processo até ele morrer, arranca a cabeça e coloca numa caixa e coloca debaixo da casa. Chama Inugami o nome dessa magia. Tem por aí, você pode pesquisar na internet, vai ter muitas coisas a respeito. Falamos do pesado, né? Vamos falar do que é mais parecido pesado, conosco. Se o Gilberto tiver aí, ó, ele com certeza ele deve estar entrando em crise aí, o Gilberto Strapazon. Em pânico aí de saber dessa magia. Tá. O quão isso foi popular no Japão, deixa eu mencionar só um dado. Durante o período do fim da Idade Média no Japão, praticamente toda casa fazia isso. Toda casa fazer isso? Caraca, mano. O japonês. Ah, o Gilberto respondeu aqui, ó. Ah, ele não entendeu, ele estava na cozinha. Pode repetir? Vê depois, Gilberto, porque é muito feio. Cara, eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado. Então, quando nós falamos de magia japonesa, o pessoal pensa que é só essas coisas bonitinhas. Uhum. Não. Nós temos sacrifício, nós temos muitas coisas, nós temos oferendas, ponto importante. Os japoneses fazem oferendas para as entidades que eles servem, comida. Eles montam seu altar, colocam comida no altar, oferecem às entidades e após um tempo eles retiram esses alimentos e distribuem entre aqueles que participaram do ritual. Bem interessante. Isso é uma maneira, se for ver também, de não desperdiçar alimento, cara. Desperdício no Japão, eles têm uma palavra chamada motainai, que é desperdício. E é crime no Japão desperdiçar por conta da guerra. Houve muita fome. Sim. Então, não se desperdiça comida no Japão. É sacrilégio. Carne se oferece? Sim. Se oferece. Aí as pessoas criticam as religiões de linhagem afro, falam, ai, sacrifica. Muçulmano sacrifica. Judeu sacrifica. Japonês sacrifica. É diferente em quê? Ah, porque é afro? É por isso que é problema? Então, sacrifício, preconceito já por causa das religiões afro. Exato. Cara, mas eu ainda tô pasmo com essa magia aí pra prosperidade do Japão. Cara. Por exemplo, outra magia. Magia de destruição de pessoa. Eles fazem um boneco de papel da pessoa, escrevem o nome dela. Feito isso, eles colocam isso dentro de um triângulo. Eles desenham um triângulo, colocam esse papel, pegam uma faca e finca no boneco. Eles levantam e sapateiam em cima do boneco. Cara, com diferente, 3 velas, cada um na ponta do triângulo. Robson, você está mentindo. Vamos mostrar. Não estou mentindo. Isso é prática. Prática corriqueira. Abrir a tela assim fica até melhor para a gente ver. Deixa eu só achar. Há muitos feitiços, mesas de prática. Você vai ver um sigilo no meio de uma mesa de prática de magia japonesa aqui, ó. Sim, tá dando para ver. Um círculo, né? Com símbolos astrológicos em volta. O pentagrama é um símbolo muito presente na magia japonesa.
Muito. Eles têm um ritual do pentagrama que é pelo menos uns 200 ou 300 anos mais antigo do que o ritual do pentagrama conhecido no Ocidente. Caramba. Abe no Senmei, um dos maiores feiticeiros do Japão, criou o ritual do pentagrama japonês, que tem por finalidade espantar e criar uma barreira mágica contra determinadas entidades. Bem interessante. Ulisses aqui está comentando. Pessoal, tenha um pouquinho de paciência que eu já vou ler o que vocês estão deixando aqui no chat. Viu? Parece a mesa de Santa e o sigilo de... eu não vou saber isso daqui não. A magia japonesa ela é toda ligada à astrologia, tá? Toda. É uma magia astrológica. Ô, Robson, a Ellen está perguntando aqui, ó. Aí, é comum entregar oferenda em rituais em cemitérios? Cemitério? Olha, quando um parente é divinizado, eles têm um altar em casa que eles fazem isso. Mas de feitiço, macumba, essas coisas, eles não vão em cemitério. Então, assim, a oferenda é feita em casa. Uhum. É uma grande diferença, né? Certo. Normalmente, os japoneses têm altares domésticos fixos. Não é algo que fica mudando, não. Eles têm estabelecido um altar, aonde eles vão fazer a oferenda aos seus ancestrais. Então, assim, não é tão comum oferendas de comida em locais abertos. Mas nós temos aqui no Japão uma coisa chamada matsuri, que seriam as cerimônias de solstícios e equinócios, que são cerimônias abertas e públicas, que acontecem nas ruas, com toque de taiko, que é tambor, com toque de danças, cantos, mantras, deuses, pessoas incorporadas, fantasiadas em forma a Deus, seja lá como for, andando nas ruas, né? Por exemplo, eu morei em Iga Ueno, a cidade onde nasceu ninjutsu, a arte marcial ninja, e lá eles têm um culto aos demônios, né, na cidade. E eles adoram os demônios. E as pessoas incorporadas ou possessas, com fantasias daqueles seres, caminham durante, eles chamam a Marcha dos Demônios. Uma vez ao ano. Tipo um carnaval japonês, um exemplo. Seria como um carnaval japonês. Só que cada local vai ter as suas próprias práticas. Não é algo instituído nacionalmente, é local. Perfeito. Entendeu? O Lorde Vampiro está perguntando se o triângulo do elemento fogo ou da água. Desculpa, não entendi bem. O Lorde Vampiro está perguntando o triângulo do elemento fogo ou da água? Esse triângulo que você comentou. Fogo. Cara, tem umas magias muito interessantes aí, a forma do pessoal cultuar os antepassados. Oráculo. No Ocidente é muito comum cartomancia, certo? Exato. No Oriente, o que reina é o I Ching. I Ching. O I Ching é um jogo de varetas ou moedas. Certo. Que é usado para divinação. Eles contêm uns símbolos. E cada símbolo representa um texto. Eu estou mostrando o I Ching que eu tenho ocidental aqui, porque é uma versão que vocês mesmos podem adquirir no Brasil, da editora Pensamento. Mas eu tenho o I Ching em chinês ali, só que eu acho que pouco vale mostrar ele. Mas, sim, essa é uma prática oracular
muito antiga na Ásia, supostamente de 4.000 a.C. Antiga pra caramba, então, cara. É 4.000 antes de Cristo, cara. Caraca, velho. Então, assim, a diferença de viver num país que não é cristão é essa. A gente está em contato com a magia, com a religião, com as coisas deles, de uma maneira constante. É quase um hábito assim, já levanta, almoça, já, tudo quase um hábito assim do dia a dia rotineiro, bem dizer, que os japoneses procuram fazer. Sim. É parte da cultura, é cultural. É como se você estando imerso na cultura, você está na egrégora. A egrégora japonesa é uma egrégora fechada. Por que ela é fechada? Porque ela normalmente vai favorecer quem está aqui. Entendi. Como os deuses são locais, como as entidades são todas locais, você chamar elas no Brasil, por exemplo, vai ter efetividade? Pode até ter, mas está muito longe. Se você está aqui e chama o deus que é a montanha aqui do lado, porque as montanhas também são deuses aqui no Japão, poxa, você está do lado. Por exemplo, eu moro do lado do Monte Fuji. O Monte Fuji é considerado um deus no Japão. Ah, mas é um vulcão. Sim, mas eles consideram que o Monte Fuji tem um espírito, e esse espírito, né, concede bênçãos e tem poder sobre vida e morte de todo o Japão, porque se o Monte Fuji explodir, já era a ilha. Ô, Robson, me diz uma coisa. Como que você chegou na magia? Qual foi a sua primeira prática de magia? Você já Bom, chegou aí no Japão fazendo magia? Já? Eu nasci no meio mágico. Você Meu nasceu no meio pai mágico? era telemita, eu não sei se era da Oto ou não, mas tá ali o quadrinho dele no canto. Ele foi o primeiro mago que eu conheci e o que mais me inspirou. Perfeito. Foi meu pai. E eu comecei na magia desde muito cedo. 6 anos de idade, meu pai chegou para mim e me ensinou a ler o I Ching, por exemplo, que era um oráculo que ele tinha na mão na época. Você morava aí no Japão, já? No Brasil, aqui no Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu tô aqui morava em Maringá, Paraná, interior do Paraná. Maringá. Você morava? E comecei a estudar. E aos poucos ele foi me introduzindo. Só que como minha avó era Rosa Cruz, meu pai era Rosa Cruz, telemita. Você nasceu num berço mágico, então, vamos dizer assim. Aí é aquela coisa. Eu sofri preconceito no colégio porque minha família tinha uma religião diferente. Sim, sim. Porque sim, nós éramos bruxos, macumbeiros. Eu entendo perfeitamente. No terreiro de macumba pela primeira vez, eu tinha 12 anos. No terreiro de macumba, não, desculpa, umbanda. Eu tinha 12 anos de idade, eu não sabia nunca nem o que era. Só que eu já era acusado no colégio de ser macumbeiro. O preconceito aqui nesse país, o preconceito aqui nesse país chamado Brasil é demais, cara. É demais. Então, assim, aí eu estudei no colégio católico, olha só, que não sei por que meus pais me colocaram para estudar no colégio católico. Até que eu descobri que minha família adorava o demônio. Por quê? Porque eu fui mexer nos livros da estante e descobri um livro com a imagem do Baphomet. Por acaso, Dogma Ritual da Alta Magia. Esse livro que eu encontrei na estante, quando eu fui folhear ele, encontrei a imagem do Baphomet. Eu falei, caralho, é verdade. Minha família adora o demônio. Foi um choque? Tipo assim, eu peguei meus pais no pulo, entendeu? Tipo assim. Normalmente é o contrário. Cara, eu imagino você adolescente lá, pai, que é isso? Tá adorando o demônio? Aí
E meu pai praticava goécia, meu avô praticava goécia de uma maneira diferente, né? Meu avô adorava os Diamonds, meu pai já era de uma outra linha, e eu tô na linhagem salomônica. Cada um, cada um. Perfeito. Respeito todos os praticantes, de qualquer linha. Então, assim, descobri que minha família realmente estava envolvida com coisa esquisita. Aí, minha avó achou que já era o momento de me levar para conhecer a Ordem Rosa Cruz. Interessante. Aí, me levou na loja e aquele baque, né? Os avós sempre cuidam bem do netinho, né? Eu cheguei aquele portão dourado, aquelas imagens egípcias, colunas na entrada da loja. Eu fiquei, caraca, esse negócio é muito esquisito. Para uma criança que sabia que tinha alguma coisa diferente na família, beleza, mas quando a gente vê, é aquele choque. Sim. Quando eu entrei na loja, eu vi uma imagem do Deus Sol, Ra, na parede, enorme, em relevo. Eu falei, caramba, esse negócio realmente, na minha família é realmente muito doido, porque todo mundo tem pai ou mãe evangélico, cristão, católico, e os meus são essa doideira aqui. Então, tipo assim, eu comecei a internalizar, de certa forma, uma questão que, tipo assim, não, a gente realmente é da bruxaria, a gente realmente é de alguma coisa diferente. Mas, levando o papo com meu pai foi me instruindo, peguei o Lemegeton, escondido dele, que ele tinha o Lemegeton, mas não me deixava pegar nesse livro. Mas ele não ficava o tempo todo em casa, e aí já viu, né? Criança falou que é proibido. Adolescente, curiosidade, proibido, aí aguça mais ainda. Eu sei bem como que é esse negócio de falar, é proibido, não pode. Eu tenho 2 filhos aqui em casa, criança, não pode, daí que eles vão mesmo. E eu queria muito, porque no livro do Eliphas Levi, ele falava sobre os poderes que uma pessoa que tinha o livro da clavícula de Salomão na mão poderia ter. E eu perguntei pro meu pai, a gente tem esse livro em casa? Meu pai falou, tem, mas não é para você ainda. Ele devia ter dito que não, que daí eu ia desencanar. Uhum. Aí falou que tem. Só que o Lemegeton não era em inglês, na época eu não entendia bem. Uhum. Que ele tinha, era um xerox, uma porcaria. Bom, era antes da internet essa história. Então, preciso dizer, isso veio para ele, para um amigo que veio da Europa, porque o do meu avô era o Vero. A Seu memória do avô meu era o avô era o Vero. Vero. E do meu pai já era o Lemegeton. Cara, imagina se essa família tivesse um inimigo, velho. Tava no sal. Aí, beleza. Aí eu comecei a pegar escondido até o dia que ele me achou, me pegou. Fui pego com a mão no livro. Não apanhou, não, né? Aí ele olhou e falou: bom, acho que tá na hora da gente conversar. Ah, porque se você tivesse apanhado, eu já tinha uma ideia, que é o pai, em vez de você me bater com a varinha, dá a varinha pra mim já fazer umas evocações, sabe? Já ia dar uma vai que cola, né? Aí eu perguntei, por que você adora o demônio, pai? Aí ele falou, você entendeu tudo errado. Explicou como eu deveria ler o livro, as práticas em ordem que eu deveria fazer. Uhum. E aí só que ele me fez começar no Lemegeton, no Ars Notória, no último livro. E falou, você vai ler os livros na ordem de trás para frente. Ars Notória, Ars Almadel, Ars Paulina, Ars Teurgia Goécia e, por fim, Ars Goécia. Essa é a ordem certa de ler esse livro e você vai praticar essa magia dessa forma. Eu demorei. Eu lembro que quando a gente teve essa conversa, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu fui chamar o primeiro demônio, eu tinha uns 15. Por quê? Porque eu fiz todas as práticas. Demorou para mim chamar um demônio.
E a primeira vez foi tudo errado, com coisa tudo improvisada, escondido do meu pai, porque eu não queria que ele soubesse que eu ia tentar. Coisa de criança. E não preciso dizer que era porque eu estava gostando de uma menina. Tá. 15 anos, primeira paixão. O vai, o racha. Vamos lá. Foi. Não deu certo, eu esqueci esse lance e continuei. Virei ateu. Ateu? Eu fiquei completamente ateu. Não acreditava em porcaria nenhuma mais. E disso foi até dos 16 aos 21. Caramba. Aonde eu me tornei evangélico. De ateu para evangélico. Olha só, de magista, de família de Rosa Cruzes para ateu e de ateu para evangélico. Vou tomar uma água agora aqui. Ou 8 ou 80 mesmo, né? Aí tá. Por que eu me tornei evangélico? Eu estava completamente ateu e entrei numa noite, num bate-papo, para zoar evangélico. Eu estava sem nada para fazer e eu falei, quer saber? Eu vou zoar uns evangélicos no chat. Entrei na sala de bate-papo UOL Evangélicos 1. Nossa, o cara até lembra o nome da sala, cara. E comecei a zoar. Zoar mesmo. Pegava as contradições bíblicas e pau, porque a gente destruía esse assunto. Aí até que uma menina veio e eu tava lá para zoar mesmo, aí ela chegou para conversar comigo, falei, veio me julgar também, porque eu queria já bater em cima dela. Que tipo de cristão gosta de julgar os outros? Não julguei para que não seja julgado. Beleza, já fui com pedra na mão, já. Vamos zoar. Aí ela falou, não vim te julgar. Quero conversar com você. Era uma moça, eu falei, bom, vamos conversar. E ela falou, olha, conversamos um tempão, ela me pediu MSN, época do MSN ainda, passei meu MSN, a gente passou conversando, aí no final do dia, que a gente tava conversando, no final da madrugada, que eu falei, não, vou dormir, deu. Ela falou, ó, você falou que queria uma prova que Deus existe, né? Eu falei, agora vai ficar bom. Porra, no final. Aí ela falou, então vou te provar. A gente não se conhece, nunca se viu antes, certo? Você mora no Brasil, eu no Japão, certo? Tem como eu saber da sua vida qualquer coisa? Não. Você tem uma queimadura na palma da mão direita. Deus manda te falar que você tem. Eita! Ô, Glória! Eu sou qualquer coisa menos de negar a realidade. Sim, sim. Eu falei, caramba, existe espiritualidade de fato. Não era coisa da minha cabeça durante a adolescência. Ela te falou isso Ela falou, na sala de bate-papo. Se você não tiver uma queimadura na palma da mão direita, não precisa nunca mais nem falar comigo. Caraca, velho. Aí eu me converti. Aí eu falei, não, realmente existe Deus. Realmente existe na espiritualidade. Voltei, fui para a igreja. Só que é aquela coisa, uma vez ocultista, é difícil engolir o evangelho da forma com que os evangélicos pregam. Então era aquilo, era baixar a cabeça e orar a Deus, mas olhar aquele povo e falar, meu Deus do céu. Queima ele, Jesus. Era o evangélico, mas o evangélico que pisava na igreja e queimava a sola do pé. Né? Então, beleza. Até o ponto que minha esposa ficou desacreditada. Minha esposa, de tanto eu fazer certos questionamentos para ela sobre a fé... Mas a sua esposa já era evangélica? Ela era evangélica. Ela nasceu em berço católico, virou evangélica. Você conheceu ela
na igreja evangélica. Ela estava na igreja evangélica, quando eu conheci ela. Beleza, beleza. E ela foi essa pessoa que me revelou a queimadura da mão. E aí a gente se conheceu, ela foi pro Brasil, a gente ficou junto, casamos e aqui estou eu, no Japão. Bom, depois de tudo isso, ela começou a questionar a fé. Porque ela viu que a igreja evangélica era o pior dos lugares. Nada contra, se alguém é evangélico, desculpa, a tua igreja é uma porcaria. Não gosta, é minha opinião. Processo. Labrachura decanta. Eu recomendo para qualquer lugar, menos para uma igreja evangélica, desculpa. Então, assim, eu comecei a fazer certos questionamentos para ela. E ela caiu na fé dela. Ela não acreditou em mais nada. Só que eu falei... Mas ela não virou ateia. Ateia que fala, Chico? Ela não virou ateia. Virou ateia. Virou? Só que eu falei, você não pode se tornar ateia por um motivo. Você não conhece tudo. Você conhece católico e evangélico. Muito bom. A gente tem que rodar outras 1000 religiões para você falar, Deus não existe. Fomos no Islã, fomos no Centro Espírita Kardecista. O Centro Espírita Kardecista, ela achou uma porcaria também. Fomos em um monte de lugar. Até que chegou num ponto que ela falou, não, Robson, não dá, não acredito mesmo. Eu falei, falta um lugar. Ela onde? Eu falei, um terreiro de Umbanda. Ô, Glória! Ela falou, na macumba? Não, na macumba eu não vou. Aí eu falei, vai sim. Fomos, procurei um terreiro local que tinha uma cidadezinha vizinha, Kameyama. Falei, opa, é lá. Chegamos, era uma gira de Exu. Laroê. Ela encantou. Ela falou, eu não sei se acredito não, mas o negócio é bem legal. Eu quero ir de novo. E foi a única das religiões que ela falou que queria ir de novo. Eu falei, opa. Melhorou o negócio. E o dirigente, ele é ex-membro da Otto. E beleza, fomos mais algumas vezes. Conversando com ele, ele virou para mim e falou, Robson, você é muito bem-vindo na casa. Se você quiser entrar na corrente, você é bem-vindo. Mas o seu lugar, né? Você ainda está em débito com algumas coisas. Você ainda tem que voltar para a religião da sua família para concluir coisas lá. Seu lugar não é aqui agora. Ainda tem coisa para você ver. Perfeito. Aí eu falei, mas só falta uma prática do que eu aprendi na minha família que eu ainda não fiz. Aí ele, falta. E é isso que você tem que concluir. Que prática era essa? O último livro do Lemegueton que faltava. Dos ensinamentos do meu pai, a última coisa que eu pratiquei uma única vez e parei foi a Goécia. Eu não sabia Goécia. Então, por indicação do pai de santo, eu fui praticar a Goécia. Para conhecer de verdade, né? Conversamos muito e ele falou, não, você pode praticar. É bacana o que você disse aí, porque aqui no Brasil, poucos pais de santo que praticam Goécia. E aqueles que praticam é taxado de, vamos falar assim, marmoteiro, ou quem pratica, ou quem é pai de santo não pode praticar Goécia. Tem essas palhaçadas aqui nesse país. Aqui. Bom, fui, pratiquei Goécia, deu certo. E continuamos indo no terreiro, continuamos indo no terreiro. Minha esposa acredita em Deus, não da forma com que ela acreditava. Perfeito. Mas ela reconhece que existe uma espiritualidade. E ela falou, a única religião que eu tenho cara de frequentar hoje é um terreiro. Se não for para ir numa gira, eu não quero nem saber de religião.
E de vez em quando temos oportunidade, vamos à gira. Eu sou um bandista não porque a gente se mudou para uma cidade muito longe do primeiro terreiro que a gente estava indo, que a gente se afinou muito lá. Aham. Né? Era um terreiro de batuque. Não sei se batuque é uma religião diferente ou se é umbanda também. É assim, é parecido. Mas lá pro Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, era um terreiro de batuque, mas tinha quimbanda também. Aham. E, cara, a gente se afinou muito com o pessoal, de vez em quando vai, né? Quando pode. Mas é 3 horas de viagem daqui até lá, para poder... Ixi, longe. Longe. Então, assim, e o terreiro que tem aqui na nossa cidade... a casa a gente não gostou. Mais ou menos. A gente achou um pouco cristão demais. Então, assim, a Umbanda foi fundamental na nossa casa? A termo de conhecimento, foi. Porque foi através de um pai de santo que eu fui indicado a voltar para as práticas da magia e da religião da minha família. A Goécia foi a porta de retorno para a prática mágica. Hoje eu pratico enoquiano, tem um grupo chamado Enoquiano, da página enoquiano.com.br, tem a página lemegueton.com.br, é minha. Então, assim, eu voltei para a prática da magia para concluir o que faltava, mas depois eu comecei a estudar outros sistemas, porque já estou na magia mesmo, por que não estudar tudo agora que eu posso? Perfeito. Passei a estudar enoquiano, método de tritêmios, e por aí vai. Eu tinha preconceito com magia angélica, porque eu achava que era muito coisa de vó. Caramba, essa foi boa. É verdade, porque minha avó rezava para São Miguel Arcanjo, e eu achava aquilo muito coisa de vó. Foi da hora essa. E aí eu tinha um preconceito enorme com magia de anjo. Eu falava, anjo. Hoje eu adoro. Adoro. E não tem preconceito nenhum trabalhar com daimon, com anjo, com qualquer coisa. Com voodoo. Amo voodoo. Amo a Umbanda. Amo afro. Amo tudo isso que é a magia. Toda essa pluralidade, né? Eu acho fantástico. Amo o shintoísmo. Eu realmente só não gosto da encheção de saco dos cristãos. Fora isso, eu acho Cristo um cara bem legal. Pode crer, gostei dessa frase. Gostei dessa frase. Deixa eu ver algumas perguntas aqui que o pessoal andou fazendo. Deixa eu ver uma. Cara, você tem que vir mais aqui no canal, cara. O pessoal fez muita pergunta aqui. Deixa eu pegar essa daqui, do Lorde Vampiro. Como as práticas da Quimbanda. Como as práticas da Quimbanda daí? Quais o nome dos Exus daí e Pombogiras? Cara, e aí então... cultua os mortos e gnomos diferentes. Os mortos e gnose diferente de tudo aqui do Brasil? Bom, vamos lá. Fala-se aqui nos terreiros que para começar a baixar japonês, tem algum ou outro terreiro que baixa espírito japonês. Tá? Uhum. Mas os espíritos que estão baixando ainda são os espíritos da ancestralidade dos médiums da casa, que são brasileiros na sua maioria. Entendi. Perfeitamente. Então, os espíritos que estão baixando ainda são espíritos do Brasil, mas conforme a Umbanda começar a se disseminar entre os japoneses, então acredita-se que os espíritos que baixarão nos japoneses não serão mais aqueles espíritos da nossa ancestralidade brasileira, e sim os daqui. Então, a Umbanda do Japão está, aos poucos, assimilando ainda a ideia, né, conforme agrega membros nativos,
de começar a baixar espíritos locais, tá? Fala, Alexandre, Vinícius. História sensacional. Parabéns pela caminhada, irmão. Cara, eu fico imaginando. Pode até ser estranho que eu vou falar, mas eu fico imaginando um preto velho japonês. Não seria um preto velho, no caso, né? Mas eu fico imaginando. Vai ser Sabe, um aqueles espírito. tiozinho que nos filmes tem uma barba gigante que puxa assim pro lado, tipo o Pai Mei. Aquele negocinho assim, É, eu fico com muita imaginando. sabedoria, né? Sim, com certeza. Cara, Assim como os seria nossos interessante. pretos velhos também tem muita sabedoria. Cara, seria incrível, cara, ver uma incorporação de uma entidade assim, cara. Não sei nem como imaginar o arquetipo do. Não sei se chamaria preto velho, ou, sei lá, velho japonês, sei lá, não sei como que poderia É chamar, uma cara. linha Mas, nova que vai surgir com o tempo, né? sim. Nossa, eu imagino que deve ser incrível, cara. Imagina Mas temos trazendo uma linha toda chamada aquela. linha do Oriente em alguns casos de Sim, Umbanda. Então, tem provavelmente sim. embaixo dessa linha. Pode ser sim. Seria incrível, cara. Imagina você conversar com um espírito desse, milenar, cara. O Japão é milenar, cara. Você Nós pegar temos aquela uma empresa que sabedoria tem 2.000 antiga, cara. anos. Uma empresa. Um hotel aqui no Japão tem 2.000 anos. O quê? Tem um hotel que Um está hotel? aberto desde a sua firma, abriu há 2.000 anos atrás. Ele ainda funciona. Em Hokkaido. Caraca, Quando Jesus velho. estava na Terra, esse hotel já hospedava gente. Jesus não passou por aí pro Japão, não, né? Ah, Vai saber parou? se. Parou. Nós temos supostamente a tumba de Jesus no Japão. Pesquisem. Eu não estou dizendo que é ou não. Pesquisem. Sim. Tem uma tumba de Jesus no Japão. Cara, cancela a viagem aí que eu queria conhecer é, os países aí da Europa. Eu quero ir pro Japão conhecer, cara. Tudo que você pode imaginar de muito louco, você encontra aqui no Japão. Pode ter certeza. E o pior, eles têm relatos de pessoas, né? Eles têm cartas escritas com símbolos judaicos nessas cartas sobre essa suposta linhagem de Jesus no Japão. Ó, o Gilberto Strapazon tá comentando um negócio aqui sobre essa tumba de Jesus aí no Japão. Essa tumba de Jesus no Japão é famosa, já vi algum artigo a respeito. Cara, isso é novidade para mim, cara, para ser sincero, cara. Novidade, cara. Eu moro perto de Aokigahara, que é a Floresta dos Suicidas, né? É outro assunto bem cabuloso do Japão. Tem uma floresta aqui no Japão, Cara, do lado do Monte Fuji, que só as pessoas cortando vão para lá para se rapidinho matar. você. Eu ia falar isso, só cortando isso daí rapidinho. Cara, eu já imaginei o povo lá indo para se matar e à noite, sei lá, o pessoal aparecendo assim, tipo filme de terror, cara. Já criou essa imagem na minha mente. Eu gosto de passear por lá. Mas é sério mesmo que o pessoal vai lá para. Eles se enforcam normalmente nas árvores. As raízes são todas retorcidas. Procurem por Aokigahara. Vocês vão ver Okigahara. imagens, né? Eu gosto de ir lá porque lá tem uns lagos muito bonitos. Certo? E eu moro aqui pertinho. Essa floresta, aí pessoalmente, não quero chegar. Discordo, Gilberto. O local não é sinistro, cara. É muito lindo o local. Só que as pessoas vão para lá para se matar, justamente porque a vista é maravilhosa. Cara, imagina fazer um ritual num lugar desse, daí a força que deve ter nesse Eles local. alugam barracas na beira dos lagos, em Aokigahara, para qualquer pessoa. Não estou dando ideia para ninguém vir para o Japão fazer conjuração lá em Aokigahara, não, mas dá. Pessoal, vão lotar um Boeing aí, vão invadir o Japão, velho. O lugar é lindo,
tem um lago muito bonito e esse lago fica de frente para o Monte Fuji. Só que, assim, o suicídio, do ponto de vista japonês, é diferente do ponto de vista cristão. O suicídio, para o japonês, é a morte digna. Se você vai envergonhar a sua família não cumprindo com sua palavra, se você é um peso para sua família, se você é uma vergonha para sua família, a única forma de você redimir o seu nome e o da sua família é cometendo o suicídio. Essa ainda é a mentalidade japonesa. Então, você se matar em prol de não envergonhar sua casa, sua família, seus ancestrais, é a única forma de remissão para o japonês. Ou você vive com honra, ou então é melhor você não viver. Cara, até arrepiou aqui agora. Ou você vive de forma digna, ou então é melhor não. É muito diferente do que nós conhecemos, é muito diferente dos nossos princípios espirituais, mas para os japoneses, dentro da egrégora japonesa, isso é aceitável e honroso. Honroso. Na Ásia, durante muito tempo, os velhos que eram inúteis eram levados para a montanha e deixados lá na montanha para morrer. E eles pediam para que isso fosse feito. Eles não queriam mais ser um peso para a família. Então, a morte para o japonês é vista de uma maneira muito diferente do que para nós ocidentais. Então, entenda que ele morrer olhando para o Monte Fuji, para uma coisa bonita, limpando seu próprio nome, para o japonês é algo honroso e digno. Tá? Então, vamos tirar os preconceitos, vamos tirar um pouco a nossa visão ocidental. Vamos tentar olhar pelo olhar deles, né? Ele falou que os cristãos são chatos, que eles não tá vendo as Satan Cristos aqui no Brasil. Cara, bafa esse. Deixa quieto, que Satan Cristo é pior do que os crentes. Depois de o crente, depois da bruxaria cristã, eu já estou passando, os movimentos modernos eu estou passando. Bruxaria cristã? Eu estou passando. Muita coisa eu só ignoro. Vamos ignorar. Vamos ver aqui que o Urso Malvado comenta aqui. Essa prática tem precedente em muitas culturas antigas do Ocidente, como os gregos, os nórdicos, e que culturalmente nós esquecemos. A morte honrada, a morte digna é uma questão muito presente na cultura japonesa. O samurai, quando ele era derrotado, ele pedia para que alguém cortasse a cabeça dele para que ele não voltasse derrotado para casa. Então, gente, Japão é uma terra onde sua palavra, tua honra, vale mais que tua vida. Poderia ser assim aqui no Brasil também. Então, é diferente viver num país onde não há preconceito com relação às nossas práticas mágicas. Aqui há curiosidade, não preconceito. Eles querem entender. O que você está fazendo aí? Aqui você adora o demônio? Sim. Deixa eu tirar só uma dúvida. Você você comentou aqui na live, né, que o Japão não é chegado no cristianismo. Mas como que eles veem assim essa visão de demônios que às vezes, sei lá. Eu vou começar a falar de uma categoria chamada yokai. 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 Yokai é entidade.
no sentido mais negativo. Nós estaríamos falando do que no Ocidente vamos chamar de Quiumba, Egum. Então, Se inscreve no canal, meu irmão. nós temos, então, um paralelo muito grande com os mortos aqui. Abaixo deles, nós temos os Oni, que são os demônios. O japonês, ele adora o demônio também. Tem japoneses que adoram, sim, ativamente o demônio. Tem festivais, tem o Dia do Demônio no Japão. Tem um feriado nacional japonês chamado o Dia do Oni, onde as crianças ganham docinhos com uma embalagenzinha com a cara do demônio. Gente, que coisa satânica, meu Deus do céu. Seria tipo o Halloween aqui, para esses lados aqui. Não, nós temos também o Halloween no Japão. Tem também, hein? Também temos. Aqui o dia dos demônios é o dia da sogra. Brincando só. Então, assim, no Japão nós temos um dia do demônio. Tem pessoas que têm estátuas do demônio nos seus altares. Para quê? Única e simplesmente porque a visão espiritual do japonês é assim. Se ele vai para o inferno e ele já é amigo do demônio, o demônio não vai machucar ele. É errado não tá. Aqui a gente fala que acende uma velhinha para Deus, já tá pro demônio para fazer. Quem sou eu para julgar a cultura deles? Sim, sim. Então, assim, eu tenho essa estátua, eu adoro o demônio? Não. Mas tem muitos seres entre etapas aí, que poderiam ser demônios ou não. Do ponto de vista cristão é tudo demônio, mas até os deuses dos japoneses são demônios, né? Mas, assim, tem demônio, tem satanista no Japão? Tem uma minoria satanista, sim, aqui também. O satanismo é uma religião cultural, é uma religião popular no Japão? Não. Bem menos do que no Brasil, por exemplo. O satanismo ocidental aqui na Ásia é minúsculo. Então, não tem. Praticamente não tem. Uhum. Essa visão de demônio que nós temos do cristianismo também é uma coisa um pouco diferente aqui na Ásia. Mas tudo na Ásia é diferente. Por exemplo, Natal. Os japoneses comemoram o Natal. Não são cristãos e comemoram o Natal. Sabe como se comemora o Natal no Japão? Faça a mínima ideia. Hã? Com bolo. Bolo de aniversário. O Natal não é a porcaria do nascimento de Cristo? Não é o aniversário? O que o pessoal fala no cristianismo é isso daí mesmo. Pois é. Você comemora seu aniversário com bolo ou não? Eu comemoro com bolo. Pois é. Eles também comemoram o aniversário de Cristo com bolo. Para mim é super esquisito isso. Mas no Natal vende bolo em todo lugar. No Japão, porque é o aniversário de um deus. Entra na sua cabeça? De ocidental talvez seja muito esquisito. Mas se você parar para pensar na lógica que eles estão usando, faz sentido. Sim, sim. Com certeza. E aí, né? Ficamos assim. Então, assim, os japoneses têm a forma deles de fazer as coisas, que é muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. E a gente tem que aprender a respeitar, a gente tem que aprender a olhar, a gente tem que aprender a ter um respeito em primeiro lugar e entender por que eles fazem as coisas dessa maneira. Perfeito. Em casa de Zé, manda Zé. Vamos usar essa regra e aqui no Japão ela funciona muito bem. Exatamente. Aqui deveria funcionar assim também, cara. Mas infelizmente, Brasil, sendo Brasil, é foda. E deixa eu te perguntar. As suas magias que você pratica aí no Japão, você disse que pratica enoquiano, né? Goécia. Você trabalha com tritêmios também? Sim. E como que o pessoal aí no Japão te conhece, cara? E o voodoo, né?
Como que o pessoal aí no Japão te conhece? Como que é o seu Bom, nome mágico, vamos se dizer assim, aí no Japão? Ou no Japão não tem dessa? tem, De tem, ter nome mágico? Tem? tem, Tem. tem. Bom, o pessoal me chama de Mago Robson, normalmente. Mago Robson. É. Mas eu tenho meu nome iniciático, e esse nome iniciático eu prefiro reservar apenas Não, para um perfeito, círculo de perfeito, pessoas. perfeito, perfeito, Eu não utilizo ele publicamente, vamos dizer assim. perfeito. Mas aqui eu sou conhecido assim, Mago Robson. Não tenho medo de expor meu rosto, porque não vou sofrer perseguição. Talvez antigos amigos evangélicos não gostem. Problema deles. Perfeito. Eu sou o que sou e eu não pedi autorização a ninguém para ser o que sou. Perfeito, cara. Então, assim, a magia não é algo perseguido no Japão. Se vocês pensam que é igual no Brasil, não, não é. Aqui tá demais. Aqui tá demais. Até o ocultista persegue outro ocultista, cara. Demais isso daqui. Aqui a gente ainda está se abraçando. Aqui na Ásia a gente ainda está se abraçando. Afinal, a gente não somos muitos estrangeiros, né? A comunidade é pequena. Cara, assim, o ato do suicídio, ele é complicado, né? Porque, querendo ou não, ele está carregado de energia de sofrimento. Se a pessoa vai lá para uma remissão, então, querendo ou não, ela descarrega muita energia negativa na hora do ato, né? Porque, afinal, para ela tomar coragem de eliminar a própria vida, ela sofre, né? Nesse momento. E é por isso que, por exemplo, a gente tem que ter muito respeito com os suicidas, com seus corpos, com os espíritos de suicidas japoneses. E teve um americano que entrou numa polêmica recentemente aqui no Japão, porque ele foi e filmou um suicida pendurado na árvore ainda, um cadáver, e ele desrespeitou, né, o cadáver. Ele profanou. Cara, isso criou um hate de todos os japoneses. O cara foi mandado dos Estados Unidos, terra natal dele, para o Japão para ser julgado. Por uma questão Caraca. diplomática. Ele expôs em rede social e no YouTube esse vídeo e foi muito criticado e ele foi julgado e ele teve que pagar uma multa, pedido de desculpa público, e eu não sei nem se ele cumpriu cadeia ou não, mas é possível que sim. Jean Firmino tá aqui pedindo até por favor. Fala um pouco sobre o Ars Teurgia Goetia, por favor. Teurgia. Quando faz teurgia Goetia, nós vamos encontrar espíritos bons e maus. É comum que as pessoas associem a Goécia, a feitiçaria, apenas a coisas ruins. Nem sempre. Há formas e formas de se praticar todas as coisas. Goécia nem sempre é só para o mal. Faz o bem também. Faz o mal também. Né? Magia é uma faca de dois gumes. Dá para fazer mal com Enochiano. Dá para fazer mal com Goécia. Dá para fazer bem com Enochiano. Dá para fazer bem com Goécia. Vamos deixar bem claro isso. O Ars Teurgia Goécia, ele é um meio de comunicação com os daimons. Daimon no sentido grego da palavra e não no sentido demônio, vamos deixar claro. No qual mesmo Sócrates tinha acho que era Sócrates, se não me engano, Sócrates tinha um demônio, um daimon que conversava com ele e fazia com que ele questionasse muitas coisas. A teurgia goécia, ela visa duas coisas, como é dito no livro, né? Lá no começo do livro Teurgia Goécia, que todos os espíritos do Teurgia Goécia fazem a mesma coisa. Que conversam com você, te esclarecem sobre assuntos e podem destruir o seu inimigo.
Ponto. Estamos falando de duas classes de espíritos. Uma de instrução e outra de destruição. Ponto. Só que é dito que todos fazem a mesma coisa, ou seja, todos têm o mesmo potencial. Você pode utilizar os Daimons, do Ars Teurgia Goécia, para evoluir como pessoa, para se desenvolver, ou então para, atacar pessoas, sim, também. Mas o ideal seria que você usasse ele com a finalidade de teurgia, né? De desenvolvimento pessoal. A taumaturgia, que é a magia do Ars Goécia, que é a arte de realização de prodígios, sim, você vai pedir coisas que se alterem a realidade. No Ars Teurgia, você vai pedir coisas que alterem a si mesmo. É trevoso, não sei o que. Não. Não. Quem incute essa mentalidade nos brasileiros hoje está errado. É só ler o livro. Está no livro. Basta você pegar o livro, folhear algumas páginas e você verá que o que está escrito lá, né, é diferente do que se prega por aí. Não é um livro de taumaturgia. Ars Teurgia Goécia. Então, pelo amor de Deus, tirem da cabeça que os espíritos do Teurgia Goécia são espíritos que visam apenas realizar prodígios. Não são. Quem realiza prodígios são os 72. Os prodígios são na taumaturgia. A teurgia visa o desenvolvimento do magista. Então, você vai encontrar espíritos bons e maus, espíritos aéreos, né? Ali do Ars Teurgia Goécia, e eles vão ajudar, eles podem te ajudar a se desenvolver como magista. O Lemegeton usado ao contrário, da forma como meu pai me ensinou, ele vai te colocar, em primeiro lugar, no Ars Nova ou Ars Notória, vai te colocar em contato com um anjo, vai te fazer aprender as conjurações para você poder se tornar um magista, adquirir a arte da memória, que é fundamental, porque afinal você tem que lembrar 1 milhão de coisas quando você é praticante de magia, né? Cor de vela, incenso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você vai precisar ter uma boa memória. Além de cabala, que, meu Deus do céu, é um conhecimento infinito. Então, você vai precisar da arte da boa memória. Você vai precisar ter uma boa eloquência. Você vai precisar ter... Isso tudo está no Ars Notória. Ars Almadel. Anjos com finalidades específicas segundo cada estação do ano. Já começa a introduzir você em um tipo de magia de evocação, onde você vai montar um altar e vai baixar a Shekinah divina ali para a presença Shekinah divina, por presença divina, entenda assim, para você poder começar a se comunicar com bons espíritos. Vamos para o Ars Paulina. Eu odeio de todo o meu coração, com todas as minhas forças, o livro de Abramelin. Vamos deixar claro. O Ars Paulina é uma forma alternativa, segura, rápida, de se entrar em contato com o sagrado anjo guardião. Está lá nos 360 anjos do Ars Paulina. Você vai descobrir em qual grau do zodíaco estava o Sol no momento do seu nascimento e vai olhar lá numa tabelinha bem facinha, no seu signo, qual grau está o anjo, e você vai descobrir o nome da falange do anjo que está com você. E a partir daí você vai fazer o amuletinho que está lá, e aí vai chamar o anjo e vai conversar com o seu sagrado anjo guardião. Bem facinho, 2 orações, 2 conjurações, e você já está podendo começar a falar com o seu sagrado anjo guardião. A partir daí, a coisa começa a ficar séria. Você parou de estar pedindo coisa a anjo, né? Já passando do Ars Paulina para cá, a gente já entra Ars Teurgia Goécia. É onde você vai começar a ter contato com os primeiros espíritos malignos. Só de bem vive o homem? Não. Nós vivemos um mundo dual. Nós vivemos num mundo bifásico? Não. Não é um... Eu não sou maniqueísta, onde tudo é bom ou mal. Não. Há muitos tons de cinza e outras cores no meio entre total escuridão e a total luz. Mas você vai precisar ter contato com entidades boas e ruins. Boas e ruins.
É aquilo. De algumas pessoas você aprende pelo bom exemplo e de outras pelo mal. Então, você precisa aprender tanto pelo bom exemplo de pessoas, como também pelo mau exemplo. Eu tive um ótimo professor de Kung Fu. Meu primeiro professor de Kung Fu, ele era ótimo em ser uma pessoa horrível. Eu sou formado em Kung Fu, eu sou mestre de Kung Fu, tenho 2 escolas funcionando no Brasil ainda, com pessoas que eu formei. E o meu primeiro professor de Kung Fu, ele era péssimo, uma pessoa péssima. Ótimo Kung Fu, lutador perfeito, porém, de caráter horrível. Aprendi o que ele tinha de bom e aprendi o que ele tinha de mal. Isso eu não cometo, porque meu professor agiria dessa maneira. Então isso eu não faço. Então eu também aprendi pelo mau exemplo. Então nós podemos aprender com o bom e podemos aprender com o mal, mas precisamos ter a boa consciência do que nós, o que nós somos. E parar com a hipocrisia de, eu vou pro céu, eu vou pro inferno. Já pisou na merda, amigo? Abre os dedos, você tá fazendo magia, pro céu é que você não vai, pro céu cristão não mais. Então, pisou na merda, abre os dedos. Vai ser feliz, vai curtir, vai se desenvolver, vai correr atrás. Então, aprendi com os espíritos do Ars Teurgia Goécia muita coisa boa, muita coisa má. E por fim, quando eu cheguei no Ars Goécia, então eu conheci a arte de manifestar milagres. Só lá na frente, depois de muito tempo que eu fui começar a praticar Goécia, que eu descobri que eu poderia realizar coisas que eu nunca imaginei antes. Talvez, se eu tivesse praticado a sério, com instrução do meu pai, enquanto era adolescente, o Ars Goécia, eu não teria me tornado ateu, porque eu teria tido a experiência real que eu precisava para comprovar que a espiritualidade pode ser algo prático e deve ser assim. Não é algo morto que você fica lá rezando e pedindo apenas, e sim que acontece, se manifesta na Terra. Então, eu precisava da Goécia? Precisava. E foi por isso que quando eu fui no terreiro, o pai de santo virou para mim e falou, você é bem-vindo, mas você tem que voltar e concluir o que você começou lá atrás, com a sua família. E quando eu voltei e concluí, eu me senti completo. Então, as pessoas me criticam muitas vezes por praticar Goécia. Você pratica Goécia, magia com demônio. Você nem conhece a minha caminhada para estar falando isso para mim. Né? Então, assim, se você pratica Goécia, começou pelo Ars Goécia, desculpa, você começou errado. Tem muito além disso. Você deveria tentar dar uma olhada no Lemegueton de novo. Olha lá, dá uma lida na parte da chave maior, dá lá uma olhada. Tem muita coisa boa ali. E nem todo mundo que pratica magia com demônio é trevoso, mal, ruim. Não. São pessoas como todas as outras. Todo mundo acorda todo dia, independente se satanista, cristão, budista, shintoísta. Todo mundo acorda de manhã, não é pensando em fazer o mal, ou fuder, ou se fuder. Todo mundo pensa só em ser feliz. Todo mundo busca a própria satisfação pessoal, o próprio ser alguém melhor para si mesmo ou para sua família. Todo mundo acorda com essa ideia. Se alguém acorda com algo diferente que isso, talvez precise de um tratamento psicológico. Perfeito, cara. Perfeito. Fala sobre magia enoquiana do sistema de Aleister Crowley e John Dee. E quais as diferenças entre uma e outra no sistema? Magia enoquiana é uma magia maravilhosa. Eu sou muito grato por ter conhecido a magia enoquiana. Eu conheci a magia enoquiana graças aos meus estudos da Golden Dawn, ordem que eu me filiei e estudei muito, e estudo até hoje, mesmo tendo me desfiliado de algumas ordens que são descendentes diretas dela. Eu sou filiado a algumas ordens, não uso isso para dar carteirada, diferente de muita gente que eu vejo por aí.
Magia enoquiana é um sistema de magia angélico, que também tem Cacodemons. Nunca trabalhei com nenhum Cacodemon enoquiano. Até hoje. Já está respondido, Ellen. Já está respondido. A doida por Cacodemon. Por quê? Porque eu não senti necessidade ainda. Essa é a resposta. Por medo? Não. Meu amigo, eu já pratico Goiás. Você acha que eu vou ter medo de conversar com o Cacodemon? Por favor. Então, não é medo. É única e simplesmente não sentir necessidade. Tudo que eu preciso com demônios eu pratico na Goiás e sou bem atendido. Né? Então, ok. Com relação à magia enoquiana, a diferença é que a magia enoquiana existem duas. Ou mais. A primeira vertente mais conhecida é a da Golden Dawn, que é o neo-enoquiano. E a segunda vertente é a tradicional, chamado Purismo do Dee, né, do John Dee. Eu estou com um pé em cada lado. Eu pratico muito da Golden Dawn, porque foi a primeira magia enoquiana que eu aprendi, então ainda tem muitos elementos de Golden Dawn na minha prática enoquiana. Mas a cada dia eu caminho mais rápido na direção do purismo do Dee. Por quê, Robson? Porque me interessa, porque eu gosto, porque me satisfaz. E eu pratico magia porque eu gosto, porque eu amo isso. Então não adianta querer falar, ah, mas você só está querendo isso, aquilo. Não, eu já passei dessa fase, eu tenho uma vida muito boa. A magia me proporciona isso. Eu sou tarólogo, trabalho com isso, meu trabalho é ser tarólogo, oráculos e outras coisas mais. E eu tenho uma vida muito boa no Japão. Muito boa. Não preciso ficar pedindo esmola para demônio mais. Então, eu pratico magia porque eu gosto, porque eu amo isso e faço de coração. Cobro, claro. Nenhum trabalho é de graça. Nem relógio trabalha de graça. Então, vamos lá. Cobro por trabalhos? Cobro. Faço trabalhos? Faço. Você faz amarração, Robson? Faço. Mas é tão caro fazer alguma coisa dessa comigo, que a pessoa vai se arrepender antes de me contratar para esse serviço. Porque eu não gosto, não recomendo. Eu sou contra esse tipo de prática. Sei fazer? Sei fazer. Faço. Se a pessoa me pagar o meu preço para isso, eu faço. Eu sou um mago de aluguel. Tá? Então, assim, não gosto, não recomendo, não acho legal. Deixo claro para as minhas clientes todos os contras que há contra isso. Então, uma cliente que me contrata, antes ela vai escutar um sermãozão gigante meu, vai pagar um preço bem alto por isso. Eu faço, mas esteja consciente. E é sempre assim comigo, na honestidade, sendo direto ao ponto, com respeito ao meu cliente. Eu sou muito ético. Então, quer fazer esse tipo de sacanagem com os outros? Tudo bem. Para mim não é problema fazer isso. Jean Firmino. Então, assim, nesse ponto de amarração, faço. Os japoneses fazem? Fazem. Voodoo faz? Faz. Goiás dá para fazer? Dá para fazer. É legal fazer? Não. Ponto. Até com o enoquiano dá para fazer essa porcaria desse feitiço. Bem feitinho, qualquer sistema. Vale a pena? Não. É isso, ponto. Então, trabalho com magia, faço meus trabalhos, ofereço trabalho de magia enoquiana, ofereço trabalho de magia goécia, pratico muito magia, mais para mim do que para os outros, porque se a magia não funciona para mim, ela não serve para mais ninguém. Então, se não é uma ferramenta de uso em casa, não dá para vender. Então, exato, Gilberto. Exato. Meu preço é muito alto para isso, cara.
Para Perfeito. mim descer a esse nível aí nojento, eu vou ter que ser bem pago. E eu sou um homem corruptível como qualquer outro. Então, não sou hipócrita. E não sou um purista. De forma nenhuma. Gosto de tudo, aprendo de tudo, pratico de tudo, até onde meu limite moral permite. Então, com relação a isso, de amarração, é isso que eu tenho a dizer. Deixa eu perguntar para você, Robson. Seus clientes, japonês, brasileiro, uma mescla de um pouquinho de cada? Vamos dar gargalhadas? 80% evangélico. Sério? Ô, Glória! Ô, Glória! A pessoa vem me procurar, olhar o perfil da pessoa, porque dá uma curiosidade, né? A pessoa vem procurar a gente abre o perfil da pessoa para dar uma olhadinha. Tá lá, Deus é mais. Pessoa numa igreja evangélica, Bíblia embaixo do braço. Quanta lama na saia. Pois é. E esses são os piores. Sério? Quando vem um bandista me procurar, cara, é tão legal conversar. Eu passo horas, às vezes, conversando com um cliente. De graça. Não tô sendo pago para conversar. Uhum. Porque eles querem tanta coisa diferente, mas crente é magia de amor. Crente é magia de amor, ou magia de dinheiro, ou vingança contra alguém. É isso que eles querem. Pessoa que pratica magia, pessoa de umbanda, pessoa de outros cultos, cara, normalmente essa galera me procura para algo bom para ele mesmo. 90%. Agora, quando eu vejo que é crente, eu já sei que é para algo mais baixo. E meu preço... Eu acredito nisso, porque quando eu tinha o terreiro em Santa Rita do Passa Quatro, na cidade vizinha que eu moro hoje, né? Hoje eu moro em Porto Ferreira, cara, já teve pastor indo atrás de menininha novinha, 17, 18 anos, já teve pastor indo atrás de obreiro, acho que é pastora que fala indo atrás da irmãzinha, por trás dos bastidores, o negócio é feio, meu irmão. Caraca, velho. Então, eu assim, acredito em você, sim. Não, eu tô falando a verdade. Qualquer sim, eu acredito. Pode começar a pesquisar. Eu sei como é que é o esquema. Coisa. Eu sei como é que é o esquema, cara. Às vezes eu fico quieto, mas eu vou ter que falar, cara. Quanto fogo na saia! Eu falo, não devo nada a ninguém. Quanto fogo na saia, meu irmão! Então, assim, com relação a isso, eu vejo isso. Eu vejo que quando o evangélico me procura, normalmente é para amarração, é para virar cabeça. E o mais interessante é, não fala para ninguém que o irmão da igreja não pode saber. Senão Jesus vai castigar! Então, assim, meu preço, como eu faço o meu preço? Meu preço é simples. É para você se beneficiar? É um preço fixo para todas as magias. Para você se beneficiar sem prejudicar ninguém? É ok. Para mim é um preço só, pronto. Começa a prejudicar alguém, meu preço começa a subir. E vai até a lua. Tá certo. Então, não tiro sua razão. É por aí que eu trabalho. Eu trabalho dessa forma e, bom, é o jeito que eu trabalho. Então, eu gosto de ajudar as pessoas? Gosto. Eu gosto de prejudicar? Não. Detesto. Cara, e falando de você gostar, belo participação, colaboração que você teve lá no projeto Magos Ocultista Unido, né? O Eli, então, me ajuda a lembrar aí, cara. Boteco Mayhem, o pessoal lá do Mayhem, né? Eu tô lá ainda. Fizemos uma ontem. O Ulisses é membro também.
me indicou lá para o projeto. Tô aberto a convites. Tem aquele projeto que adoro falar do assunto. Parabéns, cara, parabéns. E, ó, já quero deixar claro aqui, os trabalhos que você faz quando você posta no Instagram, fica assim. Obrigado, lindo, cara. Eu me esforço lindo, bastante. Lindo, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Sou igual o Jean Firmino falou. Eu não ocultismo solidário. Ele colocou aqui, ó. É que antes é tanta coisa que a cabeça de país já não funciona mais. Cara, mas parabéns, cara. Parabéns. Você tem um capricho para pelo montar convite. o ritual, foi uma honra cara. falar contigo. E Muito precisando, bom. Estou à disposição. Eu vou deixar o canal aberto sempre para a gente voltar aqui fazer esse bate-papo, cara. Mas muito bonito mesmo, cara. Nossa, quase 2 horas de live já. Eu vou me despedindo de você. Gostaria que você fizesse deixar suas últimas palavras aqui pra gente, porque passou quase 2 horas. Mano, nem percebi. E quero te agradecer a humildade que você teve de atender meu pedido da gente vir aqui fazer esse bate-papo, de você vir aqui falar um pouco da sua trajetória. E só as últimas considerações, meu irmão. Pessoal, eu vou fazer uma consideração com base no ocultismo solidário. O ocultismo solidário é um projeto que está sendo desenvolvido principalmente pela Ellen na frente, do qual eu faço parte. Não gostaria de estar falando sobre isso, porque eu acho que a mão que abençoa não precisa ser vista. Não custa nada ajudar o próximo. Nada. Então, se você é magista ou cultista, saiba que os maçons se ajudam entre si. Os evangélicos se ajudam entre si. Então, meus amigos, que tal a hora da gente começar a parar de olhar e criticar a prática do nosso vizinho, começar a dar a mão e falar, pô, você é ocultista, você é irmão. Seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja de Voodoo, seja de Egoécia, satanista, você não é obrigado a concordar com a prática da pessoa, a prática é da pessoa. Mas caridade, cuidar do próximo, é bom. Não esperando algo em troca, mas porque é melhor poder dar do que ter que receber. E o ocultismo nos dá oportunidade de ajudar o próximo também. Então, seja com alguma coisa pequena, o projeto Ocultismo Solidário está aberto para todo mundo. Não é um projeto apenas visando rifas, a gente já tem conversado sobre isso. A gente está pensando em realmente abrir um caminho de caridade, tá, pessoal? Caridade direta, doação. E, assim, as rifas foram uma forma de ajudar a levantar um dinheiro rápido para uma pessoa em necessidade. Já foi feito mais de uma com o objetivo de ajudar pessoas. Estamos sendo muito críticos com os próximos projetos, tá? Então, é isso aí, saúde e riqueza. Então, assim, pessoal, peço humildemente, participem do projeto, parem de nos atacar. Não estamos fazendo nada de errado. Estamos apenas ajudando o próximo. Se você quer participar, venha conosco. Se você não quer participar, faça a sua caridade por si mesmo. Mas parem de nos atacar. Por quê? Eu ataco de volta. Tá? Oh! Eu ataco de volta. Cara. Robson, meu irmão, gratidão, cara. Gratidão por vir no canal. Vamos ver mais live aí, cara. Eu não sei nem como te agradecer. Quando quiser, cara. Precisou participar, cara. Mas vamos fazer mais bate-papo assim. Eu gostaria de recomendar o Ulisses para falar de Enoquiano. Não sei se já entrevistou ele. Ulisses? Cara, eu acho que eu não conheço, velho. Ulisses Massad está aqui no chat. Ulisses,
Ulisses, manda um oi pra mim aí, depois a gente troca uma ideia pra você ver aqui no canal, meu irmão. Ele é a melhor pessoa que eu conheço para falar de inoquiano, que eu tenho um contato direto. Perfeito, eu vou entrar em contato com ele, sim. Qualquer coisa, chama Painho no WhatsApp aí, meu irmão. Deixa eu fazer um jabazinho só para acabar. Fica à vontade, fala suas redes sociais, contato, tudo. Bom, o nome é Robson BL, Tarô no Japão no Instagram, enoquiano.com.br. Pode acessar lá, pode entrar em contato. Se você for educado, eu serei também. Não sou legal com todo mundo, depende muito de como você chega em mim. Mas eu queria falar que se você gosta dos meus ritos, acha bonita a forma com que eu pratico magia, eu vou recomendar você comprar com a Durso os materiais, porque graças a ele que eu posso realizar os ritos tão bonitos como eu faço. Porque ele me ajudou a desenvolver meus projetos pessoais, como o Círculo da Magia da Chave Maior de Salomão, que só ele vende no mundo inteiro. É muito Círculo de Goécia por aí, mas da Chave Maior, só ele. Então, pessoal, se vocês querem, dá uma olhada na Durso Camisetas. Eles fazem todo tipo de círculo que você quiser, personalizado, qualidade maravilhosa. Então, Ô, Durso, vamos fazer um jabá aqui no programa de Bahia, aqui no canal, Durso. Meu querido Robson Belli! Obrigado a todos. Gratidão, meu irmão. Sayonara. Eu vou me despedindo de... Como é que é? Sayonara. Como é que eu falo? Sayonara. Eu vou me despedindo de você, meu irmão. Fica na paz. E logo eu quero você de novo aqui no programa, viu? Aqui no canal. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Pessoal, esse foi Robson Belli. Gratidão aí a todos que estiveram no chat aí, que fizeram esse bate-papo acontecer. Eu não coloquei tantas perguntas aqui para deixar ele falar a história de vida dele, para a gente conhecer ele, essa história maravilhosa. Você viu como é que foi a caminhada dele? Não foi assim do dia para a noite que ele começou a fazer magia. Foi demais essa história. Pessoal, minha gratidão a todos aí mesmo, a todos que tiveram fazendo esse bate-papo. Cara, Painho volta amanhã com papo de dirigente, vamos falar sobre Umbanda. O tema é: você está na Umbanda, mas a Umbanda está com você? Você vai entender como que é esse tema. Pessoal, gratidão a todos. Só quero lembrar, se inscreva no canal, demanda um like, ative o sininho, seja membro e até a próxima. Até amanhã, né? Fui.